Olá, gente. Então, agora estamos retornando pela segunda parte da nossa aula e vamos falar sobre a automedicação. Já que até agora nós falamos do quê? Fitoterapia, homeopatia e ainda os medicamentos especializados. Mas agora vai entrar aquela parte da tomo fitoterapia, tomo medicamento especializado, o que é melhor? Vou compartilhar a tela com você, ó. Vê se está aparecendo aí para você o mesmo que está aparecendo para mim. Joia, apareceu, né? Então, segundo o nosso grande amigo Albert Einstein, ele diz, sabe o quê? Quem nunca cometeu um erro tentando algo novo? Então, assim, com certeza, quem não comete erros é aquele que sempre nunca sai e nunca faz nada. Então, ele disse, e para refletir nessa frase, quem nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo. Vamos tentar algo novo, mas com segurança. Então, hoje, agora, o assunto da nossa aula é automedicação. Só que antes de eu falar dos perigos da automedicação, vou relembrar o que nós falamos ali na aula anterior. Fitoterápicos e homeopatia. Então, o que é a fitoterapia? É a medicação ingerida a partir de plantas, ou seja, a manipulação de plantas para o tratamento de doenças, para a prevenção de algumas doenças. E ainda é regulamentado tanto a matéria-prima como a venda desses medicamentos pela vigilância sanitária. E ainda, olha outra coisa interessante, a homeopatia. É um ramo que, de repente, não é tão divulgado, não é tão conhecido. Só que, olha a diferença, assim, bacana entre homeopatia e fitoterapia. Na homeopatia, o tratamento é plantas, pedras, animais, gorduras, a natureza em si, ceras. Já na fitoterapia, não, é só plantas, ok? Então, agora que a gente relembrou ali, uma atenção muito especial a quê? Ficar misturando medicamentos que são à base de plantas com medicamentos especializados. Exemplo, o cliente já toma lá o seu medicamento para diabetes. Aí fica associando o medicamento diabetes, mais ainda associa a tomar, de repente, alguma planta, alguma erva, que não é comprovada cientificamente. Então, essa mistura não é algo saudável. Mas agora nós vamos falar sobre agravamento de doenças, intoxicação, alergias e até morte. Então, olha a informação. Foi feita uma pesquisa e, segundo o Conselho Federal de Farmácia, a automedicação é um hábito muito comum. 77% dos brasileiros fazem automedicação. Aí você fala, professora, o que é essa tal automedicação? A automedicação é o quê? É a escolha dos medicamentos que é feita ali pelos nossos clientes, porque ele está com sintoma, está com um sinal de alguma doença. Só que ou ele está sem dinheiro, ou ele não tem um plano de saúde, ou ele tem o SUS, mas o SUS está demorando muito para marcar devido à pandemia. E aí ele fala assim, não, eu vou lá na farmácia, lá eu vou encontrar a Vitória vai, me dar um medicamento daqueles que vai dar todo sucesso no meu tratamento. Só que agora, uma atenção especial sobre a automedicação. Ela traz riscos? Traz. E o que pode acontecer? A automedicação, devido a esses riscos, tem que ser uma forma consciente, ou seja, ou então, se não for de uma forma consciente, vai ter efeitos indesejados. Com certeza vai dar danos à saúde? Vai, isso é uma certeza. Por que eu estou afirmando isso? Existem algumas classes de medicamentos, e eu mencionei durante o decorrer do nosso curso que nós íamos falar mais ou menos em torno de 53 classes de medicamentos diferentes. Então, desde lá do projeto de anatomia, alguns nós citamos lá em desenvolvimento pessoal, quando a professora falou dos MIPs. O que seriam os MIPs? Medicamentos que são isentos de prescrição. Mas daí vem aquele teu colega de trabalho lá que ele acha que ele não precisa vir na aula, ele não precisa estudar, ele não precisa aprender.
E ele vai estar lá no balcão de farmácia atendendo um cliente. Por exemplo, a Ana vai chegar lá no balcão de farmácia e vai ser atendido por esse cidadão, por esse cristão que acha que assim, não precisa estudar. E a resposta é precisa sim. Porque mesmo um medicamento simples, eu não estou fazendo propaganda, mas desde um dipirona, que é um medicamento que todo mundo tem ali dentro da bolsa, ele traz riscos à saúde. Como assim? Ó. Então, os medicamentos que são mais consumidos por conta própria, ou seja, a automedicação, não passa pelo médico. Ele vai lá na farmácia e alguém fala para ele, isso é bom. 48% analgésico. Por quê? Ninguém gosta de ficar sentindo dor. Você gosta, Vitória? Você gosta, Ana? Você que está me assistindo aí, você gosta, Luma? Ô, Maria Elzira, enxaqueca, dor de cabeça não é uma coisa legal, não, né? Então, 48% dos brasileiros compram analgésico sem por conta própria. Por quê? É uma classe de medicamento que não precisa de receita médica. Só chega, é tipo self-service lá. Compre um, ganhe dois. E eu não estou sendo sarcástica, não. É uma realidade. Anti-inflamatórios, 31%. Relaxante muscular, 26%. Antitérmicos, 19%. E assim sucessivamente. Descongestionante nasal, mudou o clima, o nariz está entupido, vamos na farmácia comprar um descongestionante. Ah, tá tossindo? Ah, você vai passar no médico que está tossindo. Ah, vamos comprar lá um expectorante, um xarope. Mas daí, tô com dor no estômago, trabalhei demais, estou muito estressada, vou comprar um antiácido. Não precisa. E o antibiótico? A pergunta é, precisa de receita médica para comprar antibiótico? A resposta é precisa. E aí você vai falar assim, professora Evelyn, mas por que eu vou lá e vejo tantos casos em farmácia, alguns farmacêuticos vendendo medicamentos sem receita médica? Aí eu gostaria de não ser antiética, mas que você parasse para refletir, então. Será que esse profissional está tendo a conduta correta? Será que ele não está ajudando a fazer com que esse cliente tenha um dano futuro? Existe algo chamado sepsemia. Isso quer dizer, infecção generalizada. Ou seja, o cliente toma antibiótico de uma forma errônea. Aí tem coisas que assim, parece que começa errado e vai errado até o final. Aí ele vai lá, compra o antibiótico errado, o atendente não dá a informação correta para ele, que ele tem que tomar sim. Quando ele vai no médico, o médico enfatiza. É para tomar 7 dias? Não é 4, 3, 2 ou 1. É 7 dias. É para tomar 10? É para tomar 10. Por que isso é importante? Agora, se você está aí anotando, ou se a professora já não mencionou isso para você em aula, anotem. Um antibiótico, para ele começar a fazer efeito, você não vai tomar hoje e hoje ele vai fazer efeito. Ele vai ter alguns antibióticos que ele começa a fazer efeito 72 horas depois que o cliente começa a tomar. Então, ele não vai tomar agora e vai fazer o efeito agora. Ele vai tomar agora e esse efeito vai vir quando? Depois de 72 horas. Ou seja, 24. Então quer dizer que esse cliente vai melhorar depois do 3º dia ali? E aí, o que ele faz? Eu melhorei, eu paro de tomar. Eu estou bem. Para que eu vou tomar? Vou tomar medicamentos necessários se o médico não falou para mim que eu preciso tomar? Agora vem aquela dúvida, né? Quais os perigos de tomar medicação sem indicação médica? Primeiro, reação alérgica. Analgésico anti-inflamatório e antitérmico pode ocasionar um estado grave ao paciente. Professor, analgésico? Como assim? Tem certos tipos de analgésico que pode dar o quê? Aceleração no batimento cardíaco, a pessoa tem taquicardia, aumenta ou pode dar queda brusca de pressão, você pode ficar vermelho, ter vômito, dor abdominal. Esses que eu citei aqui, é os quadros mais comuns que alguns analgésicos causam. Principalmente, como é que você sabe? Vitória, se a professora perguntasse para você, como é que você sabe que você tem alergia a algum medicamento? Quer saber qual é a resposta? Tomando. Então, tem hora que você não sabe se você tem alergia. Você toma um medicamento, aí você passa mal. Aí você vai descobrir que você tem alergia àquele medicamento. Entendeu? Então, pensando nisso, a professora trouxe algumas informações aqui para vocês que é de suma importância. Eu acredito que nessa aula não deveria estar
poucas pessoas, deveria estar todos os meus alunos, independente do curso de farmácia, do curso de cuidador, para receber essas informações. Que o uso do analgésico pode mascarar a doença. Como assim? A pessoa está com meningite. Meningite, ela dá nessa região aqui, ó. O nosso cérebro, ele tem 3 camadas. Pia mater, dura mater e aracnoide. Certo? Então, a meningite dá nessa região. Aí, doeu a cabeça, corre e toma analgésico. Tá com a pressão alta, ai, tô com uma dor na nuca, uma coisa ruim, uma cabeça doendo, toma analgésico. Tá com tumor. Eu vou até compartilhar com vocês, não sei se eu já comentei anteriormente, eu tinha caso de uma colega minha de faculdade, que ela reclamava para a mãe, durante a adolescência, muita dor de cabeça o tempo inteiro. E aí passou mais de um ano essa menina com essa dor de cabeça, e a mãe achava que era preguiça, porque a mãe falava, vai lavar a louça que passa. E achava que é porque ela não queria lavar a louça. Até que a madrinha dela foi visitar ela. A madrinha dela falou assim, filha, você não acha que é comum, que não está certo essa menina todo dia ter dor de cabeça? Vamos levar ela no médico? A madrinha dela pegou e levou. E quando levou ela no médico, você está prestando atenção nessa história que eu estou contando? Ela estava com um tumor na cabeça. Por isso que ela sentia dor. E a mãe se sentiu muito culpada. Então, lá na faculdade, ela estava contando para nós o testemunho da vida dela, da história que tinha acontecido com ela. Mas ainda bem que deu para fazer, para correr a tempo. Então, tem certo tipo de analgésico, se a pessoa tiver enxaqueca e não tomar o analgésico correto, ela pode piorar. Então, olha só. Olha outra informação muito interessante, que o antitérmico, ele pode fazer o quê? Mascarar a infecção. Começa com febre, toma um antitérmico, e aí aquela bactéria vai invadindo o espaço. Tem um problema no estômago, toma anti-inflamatório. Anti-inflamatório sobrecarrega o rim. O IA. O uso de vitamina. O uso de vitamina, tem pessoas que falam, para mim, pensando que eu não quero ficar doente, eu vou tomar vitamina por conta própria. Até a vitamina, só se toma vitamina se a pessoa tiver com carência de vitamina, se ela precisa repor. O caso específico, se um cliente faz cirurgia bariátrica, ele precisa tomar vitamina. Só que tomar vitamina por conta própria, tudo que é excessivo na nossa vida nos faz mal, não nos faz bem. Então, pensando nisso, antiácido. Antiácido, para dor no estômago, pode encobrir algo mais sério, tipo uma úlcera. Xarope. Xarope, ficar tomando xarope, ele pode mascarar a pneumonia. Olha quanta informação diferente que a professora trouxe, com medicamentos simples, que não precisam de receita, e que o cliente vai lá e fica comprando a Deus dará o tempo inteiro, sem indicação médica. Isso quer dizer o quê? Tem pessoas que tomam de forma errada. Como? Aumento da dose. Você aumentar a dose, guarda bem essa informação. Tomou um medicamento para dor de cabeça. Deu uma hora depois. Não passou, você toma outro em cima. Aumentar a dose não quer dizer que a dor vai passar. Por quê? Se você está tomando, um exemplo, um dipirona, um paracetamol, que é um analgésico, ele tem escalas de dor. Então, guarde bem isso. Eu vou falar isso na nossa próxima aula. Quando falar em dor, a Organização Mundial da Saúde, ela retrata ali a respeito da escala de dor. Por isso que tem analgésico que não precisa de prescrição médica, por exemplo, dipirona, paracetamol, diferente do tramal. Tramal não é para dor leve, é para dor de moderada a grave. Então, vamos lá. Esses medicamentos que a professora citou agora, quais são os tipos de interação medicamentosa mais comum? Eu já falei isso anteriormente, mas eu vou tornar a repetir. Leite. Não se toma medicamento com leite. O leite pode cortar o efeito de vários tipos de medicamento. Não vou citar cada um aqui, mas só para que você saiba no geral. Cigarro. O álcool. Certo tipo de alimento. E ainda, misturar medicamentos. Tomar tudo de uma vez. Joga na mão e taca na boca. Pode causar interação. Outra informação que eu vou trazer a respeito de antibiótico.
resistência microbiana, já ouviu isso? Ou resistência de micro-organismo? O uso exagerado ou o uso indiscriminado de antibiótico pode dar resistência a micro-organismo. Como assim? Toma de qualquer jeito. Lembra dos 7 dias que eu falei anteriormente? Então, dessa forma, a bactéria se torna mais resistente. Então, por conta disso, é necessário que o uso de antibiótico mais forte para combater. Chega uma hora que o médico tem que acompanhar isso, porque pode acarretar outras complicações. O uso incorreto de antibiótico pode gerar bactérias resistentes. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação, é uma certeza. O cliente chega lá no hospital, é mais difícil fazer o tratamento dele, porque ele vai lá para a UTI, e chega lá na UTI, onde ele está com a resistência baixa, não está se alimentando direito, e agora em época de pandemia é difícil até conseguir a vaga nas UTIs. Agora, você imagina se esse cliente já não usa o antibiótico com cautela. Aí vai esse meu cliente ainda, a hora que chega lá, o médico vai tratar, trata tanto tempo, não mata a bactéria, troca de antibiótico. Sabe o que acontece? Chega uma hora que a bactéria toma conta de todo o corpo, todo o sistema de defesa, não tem antibiótico que mate essa bactéria, causando o quê? Sepsemia, ou seja, infecção generalizada. Resumindo, a infecção generalizada, ela acontece quando o cliente não toma o antibiótico da forma correta. Então, muito séria essa informação. Vou trazer aqui outra informação para vocês ainda, relacionado ao descongestionante nasal. O que isso quer dizer? Sabe ali, aquela mania de ficar sempre, tô com o nariz escorrendo, meu nariz está trancado, está obstruído. Não pensa 2 vezes em pegar o quê? O descongestionante nasal e colocar. Agora, qual é a consequência que pode trazer devido ao uso excessivo de descongestionante nasal? Primeiro, pode aumentar a pressão arterial. Sério isso? Sério. Glaucoma. Isso que eu estou trazendo são informações de estudos recentes, tá? Glaucoma, hipertensão e até mesmo derrame. Você fala assim, professora, isso é muito sério. Então, não pode ficar utilizando ali o descongestionante nasal de qualquer forma? A resposta é não. E é uma classe de medicamentos que é lá que eu comentei com vocês anteriormente. É os MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Ou seja, hoje essa aula é um alerta, não é somente para você quanto profissional, mas para você quanto cidadão. Proteger a sua família sobre os riscos da automedicação. E quando a gente fala isso, não é só o nosso cliente, às vezes é em casa mesmo. Pega lá, usa a internet. A mesma internet tem sites que eles não são confiáveis. Vai usar algum medicamento, tem dúvida a respeito de um medicamento que é isento de prescrição? Coloca lá no Google. Bulário Anvisa. A Anvisa é o órgão que fiscaliza a liberação de qualquer tipo de medicamento. E lá tem uma informação muito interessante que você não sabe, anota aí com muito carinho sobre isso. Lá tem a bula, tanto do paciente, ou seja, de uma forma mais simples de se expressar, como tem a bula do profissional. Então, o que acontece? Ficar tomando medicamento porque fez bem para o teu vizinho, não é tudo que faz bem para o seu vizinho que faz bem para você. Cada caso é um caso. Então, o mais indicado, vai ao hospital, consulta o profissional, tem dúvida, pede para falar com o farmacêutico se for necessário. E nós, quanto profissionais, como atendentes, não indicam um medicamento que você não tem certeza. Tem dúvida, fala com o farmacêutico, ele tem, de repente, ali uma experiência maior que a sua. Pegue por hábito, lê bula de medicamento. Então, eu já falei para você, professora, e se eu joguei a bula fora do meu medicamento? Se você entrar no site da Anvisa, digitou lá no Google, Bulário Anvisa 2013, você vai lá acessar. Ali, todo o medicamento, você consegue ter acesso à bula dele. Ok?
Então, lá na bula, como a gente já mencionou em aulas anteriores, tem informações que são contidas ali que é relevante sobre o medicamento. Ou seja, a indicação, a contraindicação, reação, precaução, a interação medicamentosa. Você sabia que lá na bula tem um item que fala sobre interação medicamentosa? Então, a Anvisa disponibiliza as bulas para qualquer cidadão por meio eletrônico. Porque aquela pessoa que tem manite, chegou em casa, não sei, joga a embalagem do medicamento e joga a bula fora. Agora, na era da tecnologia, isso não acontece. Tem dúvida? Procura a bula. Agora, diante do que a professora falou na aula anterior, e estou mencionando agora, tem a diferença entre remédio e medicamento? Tem sim. E é uma coisa muito interessante você saber que remédio, ele engloba toda a prática que ela é eficaz e traz o alívio do sofrimento, desconforto de dor. Você sabia que uma pessoa que está em depressão, não é porque você não está vendo a doença dela, não quer dizer que ela não esteja doente. Às vezes ela está mentalmente ali precisando do quê? Um abraço. Então, um abraço pode ser um remédio. Ou seja, não é porque um remédio, uma forma bem simples assim de explicar é, remédio não precisa necessariamente ter um componente químico dentro. Agora, o medicamento tem. Então, medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade do quê? De prevenir, de curar, de aliviar, ou até mesmo, como a gente já mencionou anteriormente, para diagnosticar, que é o caso do uso do contraste, tá? Então, o princípio ativo do medicamento é a substância que garante o efeito. Quer dizer que, por exemplo, a acupuntura é um remédio. Como assim? Não tem nada químico na acupuntura, é uma terapia que traz resultado. Ela traz conforto para o cliente. Agora, a partir do momento em que o medicamento tem algo químico dentro, ou seja, tem algo químico, tem algo sintético, é um medicamento. Entendeu a diferença? Então, se a professora perguntar lá na atividade, qual é a diferença entre remédio e medicamento? Tá aqui a resposta, ó. Printou a tela, anotou aí com carinho? Agora, vamos entender sobre tarjas? Até agora, a professora falou sobre homeopático, fitoterápico, medicamento alopático, sobre automedicação. Mas vamos entender sobre tarjas. Vamos supor, olha aqui. Como que eu sei que um medicamento é um genérico? Olha só, uma tua charada? Esse medicamento tem um G grandão na embalagem. Esse medicamento vem escrito genérico. Esse medicamento não tem um nome bonitinho. Ele tem sempre o nome de um princípio ativo. Ou seja, princípio ativo não tem nome bonito. Ok? Guardou a dica? E detalhe, o que vem mencionando aqui? Observar uma tarja vermelha? Toda vez que um medicamento tem uma tarja vermelha, quer dizer que esse medicamento, ele tem que ter receita médica. Então, tem medicamento que ele tem duas tarjas, a vermelha e a amarela. A amarela porque ele é um medicamento genérico e a vermelha porque, além dele ser um medicamento genérico, ele possui o quê? Ele tem que ter uma receita médica, ou seja, uma prescrição. Receita amarela, genérico. Receita vermelha, tem que ter receita médica. Receita tarja preta. Tarja preta quer dizer que, além dele ter a receita médica, acompanhada com a receita médica, o que tem que vir descrito lá? Tem que vir descrito, principalmente, uma receita controlada. Isso quer dizer, professora? Quer dizer que a vigilância sanitária, ela controla os medicamentos que fazem ação a nível sistema nervoso central. Exemplo, os ansiolíticos, os psicotrópicos, as medicações para depressão, os medicamentos que agem, que causam dependência. Então, medicamento causou dependência, é tarja preta. Então, tem que ter a receita do médico, tem que ser um especialista. Não sei se eu já mencionei anteriormente para vocês, para um médico prescrever uma receita de um medicamento controlado,
ele tem que ter um talionário próprio, que ele vem numerado. Esse médico vai lá e ele recebe uma autorização da vigilância sanitária. Após esse medicamento aqui ser vendido, sabe o que acontece? Ele tem 72 horas. Então, anota aí. Você, como atendente de farmácia, tem que saber que, após um medicamento que tem a tarja preta, ele tem que ter 72 horas ser notificado a venda dele para a vigilância sanitária. E se for um anabolizante, fica lá armazenada essa receita e o documento, o endereço, tudo preenchido do cliente por até 5 anos. Guardaram bem isso? 5 anos. Professora, você explicou a amarela, que é genérico. Você explicou que vermelho quer dizer que tem que ter uma receita médica. Que a preta, além de ter a receita médica, tem que ter uma receita controlada, seja ela de cor azul, seja ela de cor amarela, ou seja ela branca em 2 vias. Agora, tem medicamento na farmácia que não tem tarja nenhuma? Nem amarela, nem vermelha, nem preta? Tem. Então, o que são esses medicamentos sem essas tarjas? São os medicamentos que a professora vem falando desde o começo dessa aula, sobre a automedicação, a importância do cuidar da automedicação. Sabe por quê? São medicamentos que não têm tarja, ou seja, eles não têm controle pela vigilância sanitária, esses medicamentos não têm receita médica, esses medicamentos não quer dizer que ele não tenha tarja, não quer dizer que ele não tem que ter orientação. Por isso, o curso do atendente de farmácia. Ele orientar o cliente que não é porque a aspirina não tem receita médica, que se o cliente tomar demais, vai começar a interferir na coagulação do sangue. Que eu falei ali anteriormente do relaxante muscular. Eu vou dar um exemplo. Eu falei para vocês, Dorflex é marca. Eu quero que vocês lembrem ali do componente. Lembraram, hein? Se não lembrar, a professora vai ajudar. Existe deu lapso de memória agora o nome do medicamento. Orfenadrina. O citrato de orfenadrina é o principal componente que tem dentro dos relaxantes musculares. O excesso do uso de citrato de orfenadrina causa toxicidade no fígado, podendo levar a hepatite ou até mesmo a morte. É grave essa informação que a professora está passando? Muito. Então, eu dei exemplo do analgésico, eu dei exemplo do relaxante muscular, e nós, na próxima aula, vamos dar continuidade falando das classes dos medicamentos, que são os MIPs, e que o cliente precisa receber essa orientação, que o uso indiscriminado desse medicamento, ou seja, o uso excessivo dele, sem o acompanhamento médico, você vai dizer, professora, por que o cliente vai ter acompanhamento médico se não precisa de receita? Bom, se ele não tiver acompanhamento médico, ele vai tratar, um exemplo, a dor de cabeça, mas ele vai ter um problema no rim, ele vai ter um problema no fígado, ou outros problemas maiores no estômago, ou ainda, sérios prejuízos à saúde. Professora, foi clara? Vou dar continuidade, então, dizendo para vocês. Eu vou dizer o Fica a Dica para você. Agora que nós estamos se encaminhando para o final dessa aula, a professora quer deixar uma dica para você. Os riscos são altos e pode custar caro da automedicação. Então, os problemas que podem ocorrer tanto a curto quanto a longo prazo, cada organismo ele age de uma forma. Eu já falei isso anteriormente para vocês. Agora, quais são os perigos? Quando inventa de se combinar substâncias. Como assim? Uma pode anular a outra, ou seja, tem certo tipo de medicamento, se eles forem tomados no mesmo horário, um inativa o outro. Ou ainda, potencializa. Vou dar um exemplo de potencialização ali. Aquele cliente que toma um medicamento para epilepsia, ou seja, ele tem convulsão, ele inventa de misturar com bebida alcoólica. Ou ainda, aquele cliente que toma calmante para dormir, inventa de misturar com bebida alcoólica.
tomou calmante, misturou com bebida alcoólica, deitou para dormir, ele pode não acordar, ele pode morrer dormindo. Isso quer dizer potencialização. Então, o que acontece quando alguém combina ou faz uma combinação inadequada de substâncias quando ele não conhece? Primeiro, reação alérgica. Depois, intoxicação. Ainda, dependência. Um exemplo, descongestionante nasal, tem pessoa que ela não fica sem. É como se ela ficasse dependente, viciada. E ainda, fere muita mucosa. Causa danos assim, ó, eu prefiro nem comentar. Agora, se você ficou curioso, anota ali assim, ó, coloca lá no Google, quais os malefícios que causa o excesso do descongestionante nasal. Você vai ficar assim, ó, perplexo. Então, tem medicamentos que podem causar dependência. E outros, quando eles são misturados, pode causar morte. Eu espero que essa aula tenha sido muito produtiva para você e que você conseguiu ali anotar o quão é importante o papel do atendente de farmácia para o cliente na hora que ele está ali comprando aquele medicamento, que ele pega e vai enchendo a cestinha, porque ele não quer sentir dor, ou porque ele já se acostumou a usar relaxante muscular, ou descongestionante nasal. Eu estou batendo muito em cima de doenças simples, ou seja, enfermidades de baixos males, o qual o cliente não procura o médico. Ele procura quem? A farmácia. E é onde está lá você, que prestou muita atenção nessa aula, conseguiu entender a importância do quê? Da orientação. Você não vai sabotar ali a farmácia e ficar o tempo inteiro falando para o cliente, não toma. Diga apenas, assim como a bebida alcoólica, use com moderação, porque pode trazer sérios drásticos à saúde. Assim como o uso de chás. Chá é bom, auxilia no funcionamento do rim, só que tudo que é demais, eu quero emagrecer rápido, eu vou tomar cada vez mais chá. Vai prejudicar o funcionamento do rim, ok? Então, fazendo um levantamento do que nós vimos até agora, falamos sobre a automedicação, sobre a pesquisa e a informação que o Conselho Federal de Farmácia trouxe, que 77% dos brasileiros tomam medicamento da forma errada. E ainda, o uso incorreto do antibiótico. Esse, sim, pode trazer danos trágicos à saúde. Por isso que na próxima aula, nós vamos continuar falando. E eu vou contar com a presença de vocês, para que vocês possam subir um degrauzinho a mais em conhecimento. Nós vamos falar sobre as classes dos medicamentos. O que esses medicamentos podem causar se não forem dada a orientação correta. Então, eu vou estar aguardando por vocês. Vou encerrar deixando essa frase aqui para vocês, que ela fala o seguinte, ó. A vida é um desafio, é um constante ultrapassar de obstáculos, é uma infinita superação de fases. Viver é desafiar o mundo, é se desafiar. Viver é superar e se reerguer. Aprenda a esperar o melhor. Não aprenda a esperar o pior para a sua vida. Queira sempre o melhor. Peça a Deus que o melhor vai se instalar na sua vida. O primeiro a crer nisso tem que ser você. Agora, a professora falou bastante informações a respeito da automedicação. Vitória, eu vou desativar o seu microfone e gostaria de saber o seguinte. Diante de tudo que a professora falou sobre a automedicação, você ficou ainda com alguma dúvida ou anotou algo que você gostaria de dizer? Não, professora, eu entendi tudo. Bacana, entendeu? Eu só queria fazer uma pergunta. Pois não. Tipo assim, eu tô tomando um remédio que eu tinha falado do nariz, sabe? Sim. E ele tá acabando, tanto a pomada que eu tô passando, como com o remédio de comprimido. Certo. Assim que eu acabar e eu sentir melhora, eu compro outro para tomar ou paro? Qual foi a última orientação que o médico deu para você? Então, como a senhora falou na aula aí, eu fui no médico e ele me receitou outro remédio.
E esse remédio não tinha nada a ver o da herpes que eu tava no nariz. Aí meu pai, que é amigo de um farmacêutico, conversou com esse farmacêutico, ele pediu para mim ir lá. Eu fui lá, ele analisou, ele falou que é herpes por causa da minha imunidade. Ele me deu uma vitamina, né, para mim tomar, e esse remédio, mais a pomada para mim passar. E eu tô tomando certinho. Então, aí ele pediu para mim tomar um de manhã cedo, outro meio-dia e o outro à noite. E esse comprimido já está acabando. Amanhã é o último comprimido. E eu senti que sumiu, não tá nada, mas eu tenho medo de voltar. Ó, quando você tem uma doença que ela é causada por um vírus, o vírus ele fica presente no seu organismo e ele vai manifestar a ação dele toda vez que cair a resistência. Se você tiver com a resistência do seu organismo boa, ele não vai aparecer. Então, assim, usou o medicamento até o final, viu que secou ali, que costuma às vezes ter da feridinha, secou. Não, por que continuar utilizando algo se já foi? O que você vai ter que fazer? É aumentar a ingesta de água, comer alimentos que vai melhorar o seu sistema de defesa. Um exemplo. Se você sabe que vitamina C é aquilo que ajuda ali na resistência do organismo, legume, fruta, verdura, água, o dormir faz toda a diferença. Então, se você estiver fazendo isso, viu que deu resultado, não há o porquê continuar utilizando o medicamento, entendeu? Pode aparecer novamente? Pode. Ele vai reaparecer quando a resistência do seu organismo cair. E toda vez que tiver dúvida, procure a orientação com o farmacêutico, entendeu? Tá. Não fique comprando e reformando receita sem falar com ele antes, ok? Se ele orientou, com certeza, eu observei lá também o aspecto, mas não tome medicamento sem a orientação do farmacêutico. Essa é a principal orientação que eu dou. Tá bom, Pro. Ó, um grande beijo, fique com Deus. Agradeço pela sua participação na aula. Semana que vem, nesse mesmo horário, nós vamos dar continuidade falando sobre classes de medicamentos e falando sobre aulas